Existe esse tema que ainda me abala e ainda acho que é um dos principais que eu gosto de abordar, que é a relação entre duas mulheres, uma relação de amizade. E eu queria essa amizade impossibilitada por uma das pessoas, né? Eu queria, assim, essa entrega total e absoluta que poderia explodir de envolvimento e tem alguma coisa que segura ali. Literático Podcast. Passado a adrenalina da estreia do Literático, somos agora apresentadoras de um podcast de sucesso. Tá bom. Ouvido nas principais plataformas de streaming, não é mesmo? É isso mesmo. Você pode ouvir o Literático no Spotify da São Paulo FM e também no nosso canal no YouTube, Literático Podcast. E para quem está embarcando nessa leitura assim do nada, graças à sugestão do nosso querido e assustador algoritmo, eu sou Gabriela Reis, jornalista, produtora, Dinda do Antônio, leitorinha farofenta e pilateira. E eu sou Letícia Holanda, jornalista, produtora, cantora nas horas vagas e, claro, librianja, né? Esse é o segundo volume do Literático, um podcast que tem como objetivo ser um espaço para além da crítica literária e contemplar as nossas bagagens e trocas na leitura de livros nacionais e estrangeiros. Um olhar sobre personagens, cenários, narrativas e, claro, sobre os escritores. Isso tudo por meio de entrevistas, quadros e dicas de leitura. Neste segundo episódio, seguimos na escuta de uma escritora mulher. Não que a gente não vá falar com os escritores homens, até porque a lista é gigantesca, repleta de autores que amamos. Mas um país em que as mulheres leem mais do que os homens, são 54% versus 46%, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, apenas 34% das escritoras mulheres são publicadas. Então, a gente está aqui, tentando contribuir para equilibrar um pouco as coisas. E é também por isso que neste segundo volume nós iremos conversar com a escritora paulistana Mariana Salomão Carrara, autora dos romances de fôlego É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, e Se Deus Me Chamar, Não Vou, que são finalistas do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura. A gente conversa com ela sobre o recém-lançado, pela editora Todavia, Não Fossem as Sílabas do Sábado. O livro conta a história de Ana, que acaba de ficar viúva de André. Sem saber como processar o luto e os sentimentos de culpa, ela precisa lidar com a maternidade e criação de Catarina e com Madalena, a vizinha, viúva do homem que esteve diretamente envolvido no acidente que vitimou seu marido. Neste romance atual e intimista, Mariana Salomão Carrara apresenta uma narrativa que assombra pela concretude e que reforça os motivos que a consolidam como uma das vozes mais urgentes da literatura brasileira. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada, gente. Mariana, você é conhecida por ser uma escritora de fôlego e original. E isso a gente também pode perceber nos dois últimos livros. Antes de nós entrarmos na história do Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu acredito que não tem como falar do livro sem falar da sua escrita, que, ao meu ver, é como se fosse um personagem a mais, pela potência e presença na narrativa. Então eu queria que você falasse como é que você se enxergou como sendo essa escritora que escreve desta forma. Bom, primeiro, obrigada, né? Muito lisonjeiro. Eu acho que eu sempre fui uma escritora de narradoras, né? Então, a partir do momento em que eu encontrava a personagem, a história sobre não só o que ela viveu, mas a forma como ela conta essa história. Então, eu não sei nem dizer quando isso aconteceu, mas para mim sempre foi dessa forma que funcionou. E sou muito apegada às narradoras. Enfim, estou até fazendo um outro experimento aqui diferente no próximo livro, mas eu me sinto confortável assim. E eu acho que assim, a gente vai construindo na juventude. Eu escrevi desde muito nova, né? Então, assim que eu aprendi a escrever, criancinha, já me fascinei com a possibilidade de usar a linguagem de várias formas e, a partir disso, ainda contar histórias. Então, tive aquela fase de crônicas, depois várias historiazinhas
infantis, que eu ainda tenho algumas, inclusive, bem legais. Assim, é muito engraçado, né, ver a forma como eu pensava nessa infância. Inclusive, me ajudou a escrever outro livro que é narrado por uma criança, Não, Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu usei bastante esses escritos. Enfim, aí a partir dessas tentativas, aí vieram aqueles romances da adolescência que eu escrevi com outro viés total, né? O narrador, terceira pessoa, um palhaço assassino. Eu já me perdi um pouco ali, mas foi bom porque eu acho que cada obra, né, é sempre necessária para que venha a próxima, né? Então, são um longo percurso. Passei por um narrador homem também, que é meu primeiro romance, o idílico, que eu escrevi no fim da escola. Então, é um passeio que a gente vai experimentando, até que eu achei que talvez pode ter a ver com as minhas influências. Acho que a Lígia Fagundes Telles tem um papel bem importante aí. Enfim, uma hora eu concluí que realmente é isso. Para mim, o que importa é a narradora e a forma como ela conta. E é a partir daí que essa história vai fazer sentido. Também tem essa questão dos títulos, né? Os títulos dos seus livros são especialmente marcantes e eles parecem resumir um pouco a história em si. Por que a escolha desses nomes compridos, né, que cabem praticamente numa linha? Eu acho que os nomes têm um pouco a ver com o ritmo do próprio livro. Esses livros dos meus últimos 3 romances são velozes, né? As narradoras são bem verborrágicas, falam muita coisa da história delas, não vai e vem e tal. Então, um título longo também acho que reproduz isso um pouco. Os outros 2 estavam associados ali, uma questão de brincadeira ali com jargões religiosos, até populares. E esse último é um pouco a poética também do livro, né? Então, eu acho que a questão das sílabas, né? Dos nomes, Catarina, Madalena, se acolherem nas próprias sílabas, tem uma poesia um pouco que a Ana, né, a narradora, constrói em cima disso. O fato de a Madalena ser professora de português, brincar um pouco com essas sílabas. E uma sensação de despencar, né, da palavra sábado, que eu acho que ficou no nosso inconsciente, pelo menos no meu, a partir da construção do Chico Buarque. Eu só percebi isso depois. Eu não parei para construir o nome e a data desse acidente, como sendo um sábado, mas depois eu pensei, né, morreu na contramão, atrapalhando o sábado, e acho que ficou uma coisa nesse inconsciente. Não sei se tem como explicar por que eles são longos, mas eu iria por aí, né? De onde surgiu a sua inspiração para escrever o Não Fosse as Sílabas do Sábado? Porque é uma história muito intensa, né? Muito íntima. Como é que surgiu essa ideia? Eu não sei dizer como ela surgiu, porque eu acho que eram 2 frentes que vinham avançando dentro da minha cabeça ao longo dos anos. Eu sem nem pensar se era um livro, se não era. E em dado momento elas se chocaram e fizeram sentido. Que eu acho que uma linha é o tema. Existe esse tema que ainda me abala e ainda acho que é um dos principais que eu gosto de abordar, que é a relação entre 2 mulheres, uma relação de amizade, de vida toda, o nível desse vínculo, né? Que para mim às vezes poderia sobrepujar todos os outros vínculos e ser realmente uma entidade familiar, às vezes sua principal relação ao longo da vida toda. E me preocupa a sensação de que às vezes esse vínculo fica elástico, se esvai com rotina, com tempo, com vida conjugal e acaba, né, não sendo a nossa principal relação sem nenhuma necessidade disso. Então isso fica muito na minha cabeça. E então eu tinha essa vontade, né, de ainda continuar É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, também tem esse tema da amizade, bastante focado nisso também. E eu queria essa amizade impossibilitada por uma das pessoas, né? Eu queria, assim, essa entrega total e absoluta, que poderia explodir de envolvimento e tem alguma coisa que segura ali. E isso encontrou algum dia em que essa ideia desse acidente me ocorreu. Eu não me lembro se foi porque aconteceu de fato em algum lugar, não do mesmo prédio, né? Não com tantos detalhes. Eu acho que na Espanha teve um óbito assim. Eu tenho um pouco de medo, ando na rua, às vezes tenho medo de ar-condicionado também. Eu fico olhando, eu sou uma pessoa que pensa bastante em acidentes, então não é nada inusitado. Ah, meu Deus, um dia eu pensei nesse acidente. Eu penso em acidente o tempo todo. Então, um dia esse acidente fez sentido para que os maridos da história fossem varridos lá de início já, e essa amizade pudesse ter todo o potencial de entidade familiar que eu queria, e só uma das pessoas, no caso a narradora, não percebia do quanto a sua família estava se formando de novo de uma outra forma, né, ao longo dos anos. A gente queria entender um pouquinho sobre o seu processo de escrita, né, de criação da obra, porque ao longo do livro a gente percebe ali que a passagem do tempo é muito, assim, um piscar de olhos. No momento
você está contando um momento da história e aí você volta. Na minha percepção, parece um pouco que a gente está indo no fluxo de pensamento da personagem principal. É isso mesmo? Essa era a intenção? Sim, eu gosto de brincar com duas linhas de tempo. No Se Deus Me Chamar, Não Vou, e no outro livro, Não É Sempre a Hora, também é uma sequência de tempo. Você tem o tempo da escrita do livro, né? No caso, não é um livro, né? Mas o tempo dessa narração, o tempo em que isso está sendo contado. E também é um evoluir da personagem nessa linha de tempo. No caso do Sílabas do Sábado, é a maior diferença, porque passam-se uns 4 anos, desde que ela começa a narrar, que a criança tem lá uns 8 anos, até ela, de fato, né, se encontrar ali com a amiga dela, com a Madalena. Então, eu gosto desse tempo do amadurecimento a partir da narrativa, né, quase como se estar contando essa história, ainda que não seja uma explicitude, né, não se está contando um livro, né, que você está lendo, mas, enfim, o narrar é quase como uma terapia da personagem, então ela realmente evolui nesse narrar, ou evolui, ou involui, enfim, ela se transforma, e tem o tempo da memória, do que ela está recordando, né? E aí esse é o tempo caótico, porque aí vai ser o que ela está recordando naquele dia e ela pode acabar misturando com outros eventos e outros anos, e aí nesses momentos em que ela está realmente relatando o passado vai ficar misturado. Então, se ela está lembrando, se ela está contando de hoje, no começo do livro, que ela resolveu processar, enfim, esse processo faz ela lembrar dos processos que ela teve na adolescência, enfim, do divórcio dos pais. E aí, a partir dessa concatenação de ideias, vai vindo o que ela quer narrar. Então, sim, poderia ser um fluxo de pensamento e poderia dizer assim também, que ela vai lembrando e vai falando, né? Porque uma coisa leva a outra, conduz a outra, nesse pequeno caos aí a cada capítulo. Apesar desse fluxo do pensamento, que a gente pode chamar de fluxo-pensamento, a gente pode perceber que há um fio de linearidade, né? Que permite organizar a história dela do começo ao fim, né? Do passado ao presente. Você pensa nisso na construção da narrativa ou isso vem naturalmente? Uma boa parte vem naturalmente porque é o evoluir da própria história que eu já tenho na minha cabeça, a própria sensação dessas personagens. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria chegar nessa confluência entre as duas, enfim, né, ali onde elas vão caminhar juntas. Então, todo livro, embora eu não tenha planejado, ele vai seguir por esse caminho. Então, instintivamente, ao escrever, vai produzindo relatos que vão caminhar cada vez mais para essa intimidade. Então, nesse sentido, é espontâneo ou mais instintivo, diria assim. Mas é claro que eu precisei, nesse livro, organizar uma cronologia, né? Porque em dado momento eu mesmo errei, eu tive que voltar para perceber, ou não, mas não, quantos anos tinha a idade da Catarina, o crescer da Catarina, tal como acho que acontece com algumas mães, né? Para lembrar que ano aconteceu tal coisa, lembra a idade que a filha tinha, enfim, a idade da Catarina acaba sendo um marco de cada capítulo, porque se ela começa com essa criança, ela fala assim, 8 anos que eu estou nessa data, nessa tragédia, e ela começou contando que estava grávida, então você faz a conta, você imagina a idade dessa criança, e ela vai crescendo. Então, eu acho que E o passado também, né? A narrativa do passado também remonta cada vez a uma idade da Catarina, né? Então, eu poderia dizer que eu organizei por aí. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação da Madalena e da Ana, né? Que eu acho que é um dos pontos centrais aí do livro. Eu acho que você até já falou anteriormente, a relação delas é muito conturbada, mas com o passar do livro a gente percebe que elas vão formando uma espécie de família, né? É isso, né? Elas se encontram, é como se elas se encontrassem uma na outra ali, no luto, na tristeza. A Ana, com todo o direito ao luto, segundo ela, né? Assim, muito mais entregue ali, possibilidade de falar e de se expor, e tolhendo muito a outra, né? Mas a Madalena, de alguma forma, também se fortalece nesse vínculo dessa forma. Algo nela está sendo nutrido por ajudar, né, a Ana, por estar disponível, alguma coisa ali parece estar ajudando ela nesse sentido, por mais dolorido que essa rejeição e essa insistência da Ana sejam. E até que, né, eu gosto disso, de caminhar até a percepção, porque essa recusa da Ana dura muitos anos, né, e mesmo assim ela está recusando consciente, mas, né, na prática ela está muito presente, né, está muito envolvida com a vizinha, numa relação que virou realmente a família dela, né, a criação da Catarina, e é claro que ela precisou muito dela, e ao mesmo tempo recusou na medida em que ela se sentia muito alijada da relação com a própria filha, né? Mas ela estaria alijada de qualquer forma, mas ela se acostumou a culpar a Madalena. A partir do incidente 1,
ela passou a se sentir confortável em culpabilizar a Madalena. E tem esses jogos da relação, por exemplo, ela ficava com raiva e culpava a Madalena pelo acidente, muito, muito, muito. Quanto mais a Madalena se colocava disponível e amiga e acolhedora, mais ela ficava percebendo que a própria Madalena talvez se sentisse culpada e crescia, né? Mas quando havia um pequeno sinal, assim, da Madalena de resistência, por exemplo, supostamente ter ocultado a casa na praia, né, para não sofrer o processo e tal, a Ana achava isso o máximo, né? Ela percebia, ela sentia uma humanidade na Madalena e falou, tá, ela tá vendo os direitos dela também, então vamos continuar nessa dinâmica, né? Ainda que isso seja implícito, eu sinto que é assim que elas evoluem juntas durante essa década toda aí. No livro, né, a gente tem uma ficção acerca da resistência feminina. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o fato dos homens não durarem, né? Porque não só os maridos morrem, como ela não consegue arranjar um namorado, que eu fico esperando, torcendo para ela ter um namorado. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? O fato deles não durarem. No o livro anterior, Não é Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém? Eu coloquei muitos homens assim como ligeiramente empecilhos das relações entre as mulheres, não como, né, intencionalmente, articuladamente empecilhos, mas porque eles acabam sendo foco da questão conjugal. E aí, com isso, foi morar na cidade que o marido foi trabalhar, isso afasta as amigas, enfim, tudo que acontece ali, porque o foco é a família conjugal, no caso heterossexual, mas enfim, eu estou ainda trabalhando na oposição ao homem, porque fica uma situação mesmo de dedicação daquelas, por mais livres e modernas, às vezes há um foco mesmo, uma questão de foco, de prioridade, de qualificação daquilo como família, em detrimento das outras relações que acabam sendo encaixadas no que sobra da vida cotidiana, né? E mesmo na situação financeira, a relação conjugal é que teria o amparo e tudo mais, então a amizade vai ficando ali residual. Nesse último livro, eu não queria que eles fossem exatamente empecilhos, né? E que o empecilho pode até ter sido gerado pelo sonho da Ana, projeto de vida, de certa forma, romântico, mas idealizado, porque a gente não sabe nem se eles iam ser felizes, né, a dois com essa criança, mas eles estavam ali no auge da paixão, então é uma dor que ela não conseguia evoluir, ela ficou paralisada ali. Mas é uma situação em que os homens são espectrais, porque é para falar sobre elas e como elas, né, poderiam estar juntas ou mais próximas, e algo vai resistindo e essa resistência vai ser quebrada por elas próprias e não, né, não tem nada a ver mais com os maridos que morreram já faz tempo. Mas assim, acaba tendo muito a ver com eles, né? Na medida em que a dor desse luto é sobre eles e sobre como a Ana não consegue mudar na cabeça dela, adequar o projeto de gravidez, de concepção e de família dela ao que restou, ao que surgiu na vida dela depois disso. E é normal ela não conseguir, no começo, claro, mas foram passando muitos anos e ela realmente estava vivendo isso, né? A prática estava acontecendo, ela estava acolhida nessa situação e não saía disso. E acho que também os outros homens da vida dela acabaram sobrepujados pelo próprio luto. Ela realmente um luto complicado, né? De muitos anos mesmo, em que ela ainda esperava, de alguma forma, esse jovem que faleceu ali aos 28, 29, e já ela chegando lá nos 40 e ainda visualizava esse... E também ela tinha uma questão de não querer esquecer, né? Começava a dar um pavor nela cada vez que ela sentia que, nossa, passou tantos anos que eu não lembro a voz, eu não lembro aquilo, parecia que ela estava sempre tentando manter viva essa lembrança, inclusive a partir da Catarina, contando para ela, insistindo e tal, então tinha ali uma fixação mesmo, né? Ainda falando sobre a relação delas, da Madalena e da Ana, pergunta um pouco polêmica, mas surgiu assim quando eu tava lendo o livro. Que o livro é que a gente fala sobre luto, depressão, suicídio. A gente poderia dizer assim que a Madalena fez pela Ana, assim, entre aspas, o que ela não fez pelo marido, talvez? Isso é o que a Ana tenta implicar, né, de certa medida, né? Existe uma briga ali no final que é muito pesada e que ela diz esse tipo de coisa, que ela está tentando fazer e que ela não é boa nisso, né, em salvar, em amparar, mas a gente sabe que é um completo absurdo, só que eu quis, na verdade, retratar o quanto nós pensamos disso, né, quanto a sociedade, assim, às vezes o instinto leva as pessoas a
Inclusive, assim, o parente da pessoa que cometeu um suicídio, inevitavelmente ele vai pensar, né? O que foi que ele não conseguiu fazer, o que ele não percebeu, o que ele não conseguiu evitar, o que ele poderia ter feito. São perguntas que não são muito cabíveis, porque podia acontecer a qualquer outro momento. E pode ser que ela estivesse, eu fico imaginando o luto dela como sendo, inclusive, pior do que a Ana está sentindo, porque além de não ter o espaço que a Ana está recebendo, ela tem esses outros dilemas para lidar, né? Se ela errou em algum lugar, se ela podia ter feito alguma coisa e não fez, que é o que a Ana insiste o livro todo, né? E, além de tudo, ela tem que lidar com isso sozinha, né? Ou, pelo menos, se fortalecer com simplesmente o carinho, a presença, o afeto e não o acolhimento verbal. Acaba ficando um não assunto entre as duas, né? Elas não podem falar sobre essa decisão do marido da Madalena, que acabou arruinando tudo. E, eu acho que você poderia dizer que ela está se fortalecendo ao dar amparo, né? Ao se colocar como força e amparo, porque ela está suprindo uma sensação que ela sente que ela pode ter ficado em falta. Mas eu também vejo que ela se fortalece ali como cuidadora, porque talvez aquele discurso final que ela fica muito irritada com o tanto que nós somos levadas a cuidar e se colocar e estar sempre olhando o outro, tal, as mulheres, pode ser que ela estivesse ali tendo um arrobo contra si própria, contra tudo que ela fez a vida toda, né? Talvez ela tenha ficado a vida inteira tentando evitar que esse marido, se ele tivesse alguma questão psiquiátrica, se ele tivesse uma depressão, ou, enfim, se ele pensasse alguma coisa, ela passou a vida se dedicando a isso, ainda que não tenha logrado êxito até o fim. Então, pode ser que ela seja uma pessoa que realmente se dá dessa forma e se cura também nessa entrega. Podemos ver por esse lado também. Agora, pensando, né, um pouquinho nessa questão do luto, né? Eu não sei se você conhece, há um ditado judaico que diz que se a gente não vive o luto vive com a gente, né? Até por isso que os judeus, quando eles têm uma perda, eles se resguardam por 7 dias para depois retomar a vida. Então, pensando nisso, você acredita que a Ana sempre esteve de luto? Talvez faltou um rito de passagem para ela passar por esse luto? É uma discussão profunda. Eu acho que a brutalidade do acidente, né, o fato de ter sido tão, né, não há uma morte para a qual a pessoa pôde se preparar minimamente, né? Não houve uns dias de aviso, não houve uma internação, foi aquele acidente que não teve nem aquele começo de esperança para a pessoa se adaptar, enfim, e teve a questão da gestação, que é quase o oposto, né, disso. Então, ela realmente se viu numa situação muito assustadora e ficou presa nesse susto, né? Uma sensação de que ela não conseguia sair daqueles minutos do acidente, o que ela podia ter feito antes, o que ela fez de errado ali, que foi um acaso. Então, eu senti que é uma pessoa que não saiu dessa situação mesmo. E deixou isso se prolongar por muitos e muitos e muitos anos, perdendo os laços que ela tinha, né? Porque os amigos também não conseguiram resistir a tudo isso. E pode ser que ela cultivasse um pouco esse pensamento, numa esperança também de se sentir próxima, talvez, do André, de não perdê-lo totalmente, né? Se ela mantivesse essa lembrança, né? Então, pode ser que ela estivesse, inclusive, apegada ao luto em si, né? Não sei. Isso acho que precisaria de estudiosos do luto aí para ver todas as possibilidades. O que eu imaginei mesmo foi talvez um luto complicado, que é o conceito que eles têm, né? Da pessoa que não consegue mesmo retomar a vida integralmente. A gente percebe essa questão da necessidade de se apegar a uma memória, né? Que eu acho que quando a gente perde alguém, a gente fica tentando relembrar do rosto, lembrar, né, de momentos que a gente viveu e parece que a pessoa vai se apagando, né, aos poucos, né? Eu sinto que ela viveu essa interrupção total do projeto de vida dela também, do que ela estava vivendo, quase como se fosse uma interrupção total, né? Que não voltou, não retomava. Tanto que em dado momento, aí, anos e anos depois, ela para e até fala: será que eu fico me perguntando se o que eu tô apegada e sentindo tanta falta é do André ou dos meus 20 e tantos anos, né? O que eu vivi ali, aquela que eu não seria de qualquer forma até hoje, né? Então, ela ficou meio lá mesmo, travada lá, quase como, não sei, um gesto simples nosso, sabe? Às vezes você está com o celular na rua mandando uma mensagem, alguém passa e leva seu celular, o instinto ainda é continuar, a mensagem que você estava para enviar, aquilo fica te preso na sua cabeça, como se fosse possível, como se fosse mais relevante do que a perda do celular em si. Esse instante nosso, ela praticamente teve como um prolongamento muito grande da tragédia, né? Uma estabilização no momento da tragédia.
E agora falando de uma maneira um pouco mais geral, assim, como é que o luto pode levar à literatura? Porque esse é um tema recorrente nos seus últimos trabalhos, né? Por que você aborda tanto o tema? Eu acho que eu sou bem obcecada com esse tema, não só do luto em si, né, da pessoa que ficou, mas da pessoa que morreu também, né? O É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém é basicamente uma narradora que detesta a morte, como se fosse uma coisa que a gente pode, né, realmente valorar. E é revoltada com esses caminhos da morte, esses acidentes, essa nossa fragilidade. Então, essa revolta é algo que me pertence também, de certa forma. E, então, eu acho que o luto e a morte são temas totalmente humanos, né? Essa percepção nossa do fim talvez conduza a nossa vida inteira. A partir do momento que, desde muito novos, a gente teme isso e começa a perceber o que é uma morte, um passarinho, um cachorro que morreu e como aquilo fica. E é muito peremptório, né? Você não tem volta, né? Não tem como escapar. Então é um tema que realmente me move e acho que move muitos autores, porque acaba falando de tudo, né? Quando a gente fala do medo de morrer ou da medo de perder alguém, a gente na prática está falando do quanto a vida vale, né? E o quanto essa relação também vale e é muito imensa para nós. Um sentimento que vem também durante e após a leitura do livro, que a gente até falou um pouquinho sobre celeridade, é sobre como a vida passa muito depressa. Essa forma de contar a história, assim, de ter esses detalhes, ela reflete um pouco sobre sua visão de mundo? Com certeza. A efemeridade também me incomoda. Essa sensação de tanto que a gente pensa, raciocina, aprende, se emociona e se vincula, para depois tudo expirar tão rápido, né? E realmente eu tenho uma sensação de velocidade, principalmente depois que a gente fica adulto e acaba que estabelece uma rotina mais idêntica dos dias. Quando você olha para trás, a lembrança fica muito tumultuada, né? Inclusive, esquecer me incomoda muito, porque dá uma sensação de vida mais breve, né? Você olhar para trás e não conseguir recordar cada detalhe dos dias, porque isso é necessário para nós, né? Esquecer é fundamental para o cérebro, dá uma marca maior de perda. Né? Porque, além de tudo, além de eu morrer, o que eu vivi, eu estou apagando já. Então, o sorvete da semana passada, já esqueci, enfim. E quando eu era pequena, eu até falei isso num outro podcast recentemente, quando eu era pequena, eu era fascinada com essa história de perder a memória das coisas, as memórias mais simples, né? Não só aquela perda mais grave de memória. Que eu ficava tentando gravar os meus dias de uma forma insólita. Assim. Então, se chegava no fim do dia e não tinha acontecido nada memorável, eu batia, dava um soquinho na parede, alguma coisa, jogava uma almofada pela janela, coisas que me fizessem lembrar desse evento dia. E às vezes funcionava, às vezes não, né? Eu realmente tenho pouca lembrança dessas minhas tentativas, mas eu lembro que tentava. Então, é isso, as lembranças vão ficando confusas e isso é uma espécie de morte, né, na minha cabeça, esse apagamento. O É Sempre a Hora da Nossa Morte também fala bastante disso também. Então, sim, passar rápido é outra das características cruéis da vida. E estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Você está trabalhando num novo projeto? O que a gente pode esperar nos próximos tempos? Faz tempo que eu estou escrevendo esse outro livro, inclusive eu parei ele para escrever o É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém, que estava mais dentro do meu conforto ali, para fazer na pandemia, né, que a pandemia deixou a gente bem desfigurado aí mentalmente. Então, ele vai lento, porque também eu trabalho, sou defensora pública, né, tem muito trabalho, difícil de conciliar, estava de mudança, enfim. Então, ele não está avançando a passos largos, não. E ele é bem diferente dos meus outros romances, é outro tema, continua sendo uma família e tudo mais, mas já é localizado em outro estado, no interior, enfim, sai bastante do meu hábito. Então, tem que fazer muita pesquisa, já li demais, e uma hora vai. Agora uma pergunta assim para matar uma curiosidade nossa aqui. Porque na história a Ana vai enquadrar um pôster de um filme, né? Que ela e o marido são apaixonados. Que filme é esse, pelo amor de Deus? Eu não sei se eu posso ter escapado dessa referência em algum momento do livro, em alguma descrição, mas em quase todo tempo eu imaginei um filme da Miranda July, que é bem indie, assim, bem específico, que chama Eu, Você e Todos Nós. É um filme tão, assim, de nicho que justificaria essa coisa de ela ter encontrado no André essa referência e ser mútua dos dois, ser importante para eles e tal. Então, imaginei um pôster bem gigantão desse filme. E agora, para encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Literático, que a gente começou recentemente, claro, de todo entrevistado nosso sugerir um livro ao final da entrevista. E aí eu queria saber o que você indica pra gente. Eu vou indicar Os Meus Sentimentos,
da Dulce Maria Cardoso. É uma escritora portuguesa. Eu não sei se já lançaram no Brasil, acho que sim. E é muito legal. Qualquer um dela, o Eliette, que está na Todavia, é muito legal também. Então, fica a recomendação Dulce Maria Cardoso, além das minhas referências aí, Lígia Fagundes Telles e Elvira Vinha. Tudo da Elvira é muito legal. E você, Li, qual é a sua indicação? Eu indico o livro Anatomia do Paraíso, da Beatriz Bracher, que conta a história de um estudante mineiro que busca desvendar, por meio de uma dissertação de mestrado, o poema Paraíso Perdido, de John Milton. Isso tudo em meio ao desdobramento sexual e intelectual do personagem e de sua relação com uma vizinha que trabalha no ML e cria a irmã mais nova sozinha. Como em todas as obras, a escritora Bracher ela pensa o mundo ao mesmo tempo em que a narrativa traz um relato da vida comum, em sua eterna sinceridade. É um livro que vale super a pena ler, que também faz a gente pensar sobre a construção de homem e mulher, né, de Adão e Eva. O livro Anatomia do Paraíso, de Beatriz Bracher, foi lançado em 2015 pela editora 34. É isso. E você, Gabi, o que você indica pra gente? Hoje eu vou indicar um livro que foi um dos livros favoritos de 2022, A Mulher do Viajante no Tempo, de Audrey Niffenegger, lançado em 2019. O livro conta a história de um casal, o Henry e a Claire. Eles se conhecem quando ele tem 28 e ela 20. Eles se apaixonam, se casam e passam a viver uma rotina comum de um casal. Só que aí tem um porém, que é a questão do tempo. Eu explico. O Henry sofre de um distúrbio genético raro e de tempos em tempos o seu relógio biológico dá uma guinada para frente ou para trás e ele então é capaz de viajar no tempo. No livro A Mulher do Viajante no Tempo, a autora mostra com muita sensibilidade, inteligência e bom humor que o verdadeiro amor é capaz de transpor todas as barreiras, inclusive a mais implacável de todas, o tempo. Essa obra também conta com uma série que está disponível na HBO Max com uma temporada só e eu recomendo demais. Inclusive, foi assistindo a série que eu descobri o livro e me apaixonei. No Brasil, o livro foi lançado pela editora Suma de Letras. E é isso. Querida, muito obrigada mesmo. Nós conversamos com a Mariana Salomão Carrara, que é autora dos romances É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, e Se Deus Me Chamar, Não Vou, e que agora está lançando Não Fossem as Sílabas do Sábado, pela editora Todavia. Então é isso, queria agradecer, Mariana, muito obrigada por falar com a gente, de ter um tempinho aqui para falar com a gente, e aí a gente fica esperando os seus próximos projetos. Legal, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Até, tchau, tchau. Ao longo de cada volume do Literático, nós iremos destacar uma obra nacional ou estrangeira dentro de quadros específicos que falem sobre clássicos, memórias de infância, adaptações e linguagem. Neste episódio, você confere Reviver um Clássico. A obra que escolhi para iniciar o quadro Reviver um Clássico é talvez o romance mais influente de Jorge Amado. Presente da minha mãe na adolescência, Capitães de Areia foi um livro que li somente em 2007, após assistir uma peça homônima na faculdade. Acredito que no momento certo, pois o livro trata da infância abandonada, questão tão atual e pertinente na sociedade quanto na época em que foi escrito, mas de certa forma com nuances tão complexas que minha leitura na adolescência talvez não compreendesse. Lançada em 1937, a obra retrata a vida de um grupo de menores abandonados que crescem nas ruas de Salvador, na Bahia, vivendo em um trapiche no cais, roubando para sobreviver. Ao longo de 7 décadas, a narrativa não perdeu vigor nem atualidade. Pelo contrário, a forma como Jorge Amado aborda a realidade de meninos de rua em Salvador é atemporal. Jorge Amado possui uma lírica inconfundível e bastante leve, que faz com que a leitura seja divertida, inteligente e, ao mesmo tempo, provoque inúmeras reflexões. Capitães de Areia se comunica com as pessoas de todas as idades e marca gerações no mundo todo. É impossível não se apaixonar por Pedro Bala e não se emocionar com as histórias das crianças. A obra Capitães de Areia, publicada pela Companhia das Letras, assombrou e encantou várias gerações de leitores, e é um dos meus livros favoritos da vida.
chegamos ao final de mais um Literático. E no próximo volume, nascida junto às rezadeiras e a uma santinha com sobrancelhas douradas, a personagem do nosso próximo livro é filha de Argélia e afilhada de Julião. Faladeira e vidente é a menina que conduz este romance, uma criança ao mesmo tempo antiga e futurista. Um romance múltiplo por uma das vozes mais eletrizantes do cenário musical brasileiro. E aí, você já sabe de qual livro a gente está falando? Ficou na dúvida? Lá no Instagram você descobre exatamente qual é o próximo livro do Literático. Aproveita e siga o podcast nas redes sociais. @literático_podcast. O segundo volume do Literático teve produção, roteiro e apresentação de Letícia Holanda e Gabriela Reis, edição de Letícia Holanda e Douglas Santos e arte de Rodrigo Dias. Literático Podcast.